Oi, gente. O ano começou com várias boas notícias. Sim, o golpista Felipe Martins foi preso por desrespeitar medidas cautelares. O novo prefeito de Nova York, Zoran Mandani, teve a posse dele, a cerimônia da posse, e ele disse claramente que vai governar como um prefeito socialista democrático. E temos mais outras boas notícias aqui no dia de hoje, então vamos a elas. Vamos a falar dos golpistas. E o povo brasileiro, essa é uma notícia excelente, o povo brasileiro não está caindo na lorota dos bolsonaristas de que as prisões deles são perseguição. Só bolsominion que reza para pneu é que está caindo nessa lorota, né? A galera do rezadores de pneu, esses daí estão acreditando que é perseguição contra os patriotas, mas as pessoas que Tico e Teco não saíram para viajar sabem que esses golpistas cometeram crimes contra a democracia. Então vamos falar sobre eles. O primeiro é o Felipe Martins, que foi preso, né, após uma ordem do Alexandre de Moraes. Ele estava em prisão domiciliar, né, mas teve a preventiva decretada pelo Alexandre de Moraes, né, por violação das medidas cautelares. A TV 247 coloca suposta violação porque isso é questão jurídica, viu? Muita gente às vezes não entende porque que eu aqui no canal eu falo assim, evito afirmar que cometeu crime antes do trânsito do julgado. Porque se a gente disser que uma pessoa cometeu crime antes do trânsito do julgado, a gente se abre a ser processado, né, por essas pessoas. Né? Por isso que a gente sempre diz aqui no canal, as evidências são fortes, são robustas, que fulano cometeu um crime. Por exemplo, as evidências contra o Felipe Martins são muito robustas, né? Que ele não só cometeu crime, como desrespeitou as medidas cautelares, não é? Pois bem, esse ex-assessor do Bolsonaro foi preso na manhã da sexta-feira em sua residência, né? A ação foi executada por agentes da Polícia Federal, que cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Ele foi conduzido a um presídio e tal. Segundo a coluna, 3 agentes da Polícia Federal participaram da operação, né? Enfim, mandado de prisão foi cumprido no Paraná. De acordo com relatos, policiais chegaram à residência pela manhã para o cumprimento da decisão. Tem mais detalhes aqui na reportagem, né? A denúncia de militar demitido do MEC levou à prisão do Bolsonaro. O e-mail enviado do gabinete de Moraes motivou prisão preventiva de Felipe Martins. A prisão do ex-assessor foi determinada e teve origem em uma denúncia feita por um coronel aposentado, um coronel demitido pelo Bolsonaro, né? Que teria sido demitido do Ministério da Educação no início do governo Bolsonaro. A ordem resultou em uma operação da Polícia Federal, né, onde Martins foi detido em sua residência, segundo a coluna Painel. Então, esse daí que foi demitido pelo Bolsonaro denunciou, né? Moraes cita total desrespeito ao determinar a prisão de Felipe Martins, né? O que diz o Alexandre de Moraes? Ele determinou a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva após concluir que ele descumpriu de forma reiterada, várias vezes, né, as medidas cautelares impostas pela Justiça. A decisão foi cumprida pela Polícia Federal. Ou seja, o Felipe Martins estava em prisão domiciliar, proibido de usar as redes sociais, e ele estava ignorando, estava fazendo de conta que não era para cumprir as medidas cautelares, né? Aí se deu mal, né? Enfim, isso aqui é quando o Moraes pediu explicações pelo uso do LinkedIn e ameaça com prisão preventiva e tal. Quando as provas foram inquestionáveis, ele teve que mandar. O Tarcísio de Freitas, esse aqui, ó, Tarcísio de Freitas, né? Atacou o PT. Ele diz que não vai se candidatar à presidência, né? Mas adorou a nova coluna do The Economist, que critica o PT e tal. E o The Economist entra muito naquela vibe de dizer que o Lula é o cara de sorte, né? Porque o The Economist minimiza os dados positivos de queda de desemprego, aumento do PIB, abertura de mercado, ou seja, tudo que você pensa em dados econômicos positivos, o governo Lula está atingindo. Tirou o Brasil do mapa da fome. Assim, são muitos dados positivos. O The Economist minimiza tudo isso e faz um discurso de etarismo, de preconceito com as pessoas mais idosas. Pois eu vi lá na posse do Zoran Mandani um
Bernie Sanders, que é da faixa etária do Lula, né? Vibrante, um Bernie Sanders que fez a cerimônia de posse do Zoran Mandani, o novo prefeito de Nova York. Imaginem se os Estados Unidos estivesse presidido por um Bernie Sanders e não pela laranja podre, né? Que está lá presidindo os Estados Unidos. Vejam como seria diferente um presidente que reconhece o genocídio em Gaza, um presidente que tem como agenda do Bernie Sanders, né, garantir programas universais de saúde, de educação, de renda para a população. Como seria diferente os Estados Unidos do que existe hoje, né? Os Estados Unidos está numa crise terrível, né? Mas antes de falar do Zoran Mandani, que a notícia é excelente, a posse dele foi lindíssima, eu assisti, coisa maravilhosa mesmo. Eu quero falar sobre essa pesquisa Quest. A maioria dos brasileiros diz que Bolsonaro está preso por seus próprios atos e não por perseguição. O levantamento mostra que apenas 21% veem perseguição política do STF, enquanto 51% afirmam que o ex-presidente merece estar preso. Esses 21% aqui é a galera que reza para pneu. Esses 21% estavam pedindo para alienígenas interferirem na eleição em prol do golpista, viúvo da ditadura militar, não é? Com, enfim, fã de ditadores, né? Apologista de genocídio e genocida, o Bozo, né? O genocida. Ele. Pois a maioria dos brasileiros acordou, mas tem 21% da população que vive num ecossistema de fakes e tal. Esse pessoal simplesmente ignora a realidade. Ignora fatos, ignora informações, ignora tudo, né? Generais disseram claramente que o Bolsonaro apresentou 2 minutas golpistas. E esse pessoal, o Bolsonaro é inocente, não participou de golpe, não. Aí a minuta golpista aparece no celular. Militares admitem que imprimiram. Eles dizem que nada. Então, eu tenho a impressão que esse pessoal, se Bolsonaro tirasse uma arma e desse um tiro em uma criança desarmada, eu acho que esse pessoal ia dizer: mas tem que ver o que essa criança está fazendo aí. Entendeu? Alguma coisa ela deve ter feito para merecer isso. Eu acho que chegou nesse nível. Eu realmente acredito que essa parte da população chegou nesse nível. Realmente. Mas, felizmente, eles são minoria, né? Agora, com o apoio do grande capital, essa minoria ainda vai dar muito trabalho. E as eleições não estão garantidas, nem para presidente, nem especialmente na Câmara de Deputados e no Senado. É por isso que é muito importante fortalecer a mídia independente, né? É muito importante, gente. É muito importante. Aqui é a denúncia que levou o Felipe Martins à prisão, partido do coronel demitido por Bolsonaro, né? E um defensor público citou luta do Brasil contra o fascismo na posse do prefeito de Nova York. Essa posse, gente, que tem isso aqui, ó. Mandani toma posse e promete governar como um democrata socialista, ou um socialista democrático, né? Esse foi um dos elementos assim mais especiais da posse do Zoran Mandani, que deixou assim claro para todo mundo: ele é um cara de esquerda e as propostas dele de acessibilidade são propostas de esquerda. E ele vai lutar por isso. E diferentemente de prometer que ele vai conseguir tudo o que ele fez a campanha, ele se comprometeu a estar ao lado do povo para lutar, para implementar uma agenda de acessibilidade, tornando mais acessível o transporte, tornando a comida mais barata, garantindo que os aluguéis não subam assustadoramente, tornando Nova York inviável para a classe trabalhadora. Ele deixou muito claro uma coisa que eu acho que é um ensinamento assim fundamental para a estratégia do campo progressista de esquerda no Brasil. Nós temos que deixar claro que nós estamos do lado da classe trabalhadora. Nós estamos do lado dos mais pobres. Nós queremos que os mais ricos e que as grandes corporações paguem
mais para garantir uma sociedade mais justa para as maiorias, para todos. O irônico é que essa agenda de acessibilidade, essa agenda de justiça social e tributária, ela no longo prazo, ela é melhor até para os ricos. Porque uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, vai tornar a sociedade melhor até para os ricos em aumento de consumo. Então eles vão ter mais chance de lucrar e melhor para eles que eles vão ter menos medo da população, porque se a injustiça continuar de forma desenfreada, um dia uma população com raiva e frustrada pode não só defender justiça social, democracia como eu defendo. Essa população pode um dia chegar ao ponto de, sabe, partir para cima desse pessoal e não querer apenas uma parte da riqueza para garantir sua prosperidade. Eles podem querer tudo e querer se vingar daqueles que destroem o meio ambiente. Então, até para os super ricos, seria melhor uma sociedade mais justa. Eles seriam menos ricos, mas ainda assim viveriam muito, muito bem e teriam menos ameaças, menos Luigis, sabe? Iriam aparecer. Luigi, vocês sabem, aquele que realizou aquele atentado contra um CEO de empresa de plano de saúde. Eu não estou sugerindo que eu defendo o que o Luigi fez, mas eu entendo que é um sintoma de um problema muito grande de uma sociedade tão profundamente desigual. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz o nosso curso com as inscrições abertas, como entrar no mestrado ou doutorado, o link do curso está no comentário fixado. Quem sabe você faz também um Pix para o canal, que é andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.